Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil, pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter, e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por 4 jornalistas. Amanda Klein, apresentadora da Rede TV e comentarista do 13 em 1, aqui da Jovem Pan. Tatiana Fará, repórter especializada em política, que trabalhou até recentemente na revista Veja. Graciliano Rocha, autor do livro Irmã Dulce, a Santa dos Pobres, biografia da primeira brasileira a ser canonizada pelo Vaticano. E Edilson Salgueiro Júnior, repórter da revista Oeste. Nesta noite, o Direto ao Ponto vai entrevistar a deputada federal Bia Kicis. Beatriz Kicis Torrentes de Sorte é advogada, procuradora do Distrito Federal aposentada, youtuber e deputada federal. Fluminense de Resende, Bia Kicis conseguiu seu primeiro mandato em 2018, eleita pelo Partido Republicano Progressista. No ano seguinte, filiou-se ao Partido Socialista Liberal. Conservadora, aliada do governo, assumiu recentemente a presidência da estratégica Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A CCJ é encarregada de avaliar se os projetos de lei apresentados pelos parlamentares respeitam a Constituição Federal. Entre os projetos que defende estão o voto impresso e a PEC da Bengala, que estipula em 70 anos a idade para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos, incluídos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Deputada Bia Kicis, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer ter você aqui para conversarmos 1h30 sobre tudo. Eu começo perguntando o seguinte, Bia. Posso te chamar? Claro, por favor. Pelo nome, já somos amigos. A CCJ, que aliás é Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, né? O nome oficial agora. Exato, é. Tem 66 integrantes, né? De todos os partidos aí. Discute toma decisões fundamentais, né? Decide se um projeto importante, sobretudo os importantes, se o projeto pode ser votado, né? Se vai a plenário ou não. Constitucionalidade dele. Você enfrentou, no começo, alguma resistência para assumir esse cargo, resistência até previsível. Eu te pergunto, depois de 30 dias, você está surpresa, espantada, animada ou as 3 coisas? Olha, isso me lembra, Augusto, me perguntava o que me motivou a me candidatar a deputada. E eu disse que foram 2 coisas, o amor pela minha família, pelo meu país, e o desespero de imaginar que a Dilma poderia, na época do impeachment, né, que eu fui para as ruas, virei ativista, era o desespero de pensar que a Dilma poderia ser reeleita na época, né? E aí eu resolvi entrar na vida política e acabei me candidatando. Então, isso que você falou, né? As 3 coisas, elas também se somam, né? Existe, às vezes, um pouco de desânimo de ver o que fazem, às vezes, com a comissão mais importante da casa, usar aquilo de uma forma a tentar emperrar que os projetos andem, e aquilo é a vitrine da casa, a CCJ, mas a gente tem que entender que isso é do jogo também. Eu aprendi, Augusto, a não reclamar do jogo do adversário, mas sim a procurar jogar melhor do que ele. Perfeito. Amanda Klein. Deputada, os críticos acabam reclamando muito desse trabalho porque dizem que as sessões são consumidas por intermináveis discussões, até sobre a palavra genocida, que depois a senhora mandou retirar das notas taquigráficas, mas enfim, eles reclamam muito que
que a sua postura ideológica e depois tem a postura combativa também de alguns líderes, deputados da oposição, e isso tem, de alguma forma, emperrado os trabalhos. Aí fazem até uma comparação dizendo que nesse primeiro mês de trabalho, apenas 5 proposições foram aprovadas, ao passo que em presidências anteriores da CCJ, nesse primeiro mês foram aprovadas quase 30, até quando o Rodrigo Pacheco era presidente da CCJ, mais de 30, 34. Como a senhora vê esse primeiro mês de trabalho? E a senhora imagina que esse trabalho possa ganhar ritmo e esse ruído diminuir? Eu não tenho a menor dúvida de que esse trabalho vai deslanchar. Eu acho que a gente precisou passar por esse período aí mesmo, esse tempo de acomodação, né? Um pouco de estranhamento, mas eu estou muito firme no meu propósito. Eu ali não sou uma deputada combativa. Ali eu sou presidente de uma comissão. E eu tenho me pautado dessa forma. São muito poucos aqueles parlamentares que dizem que eu tento ficar defendendo o presidente. Não, eu aplico o regimento. Eu sento lá com a Constituição e o regimento na minha frente e me pauto por ali. Então, existe um artigo no regimento, o artigo 73, inciso 12, que diz que nenhum deputado poderá usar palavras injuriosas ou mesmo descorteses com relação a outro parlamentar ou a qualquer integrante de um dos poderes constituídos. Eu acho que não é nem cortês, né, você chamar o presidente da República de genocida e também constitui aí, sim, uma injúria, não é? Então, eu estou simplesmente aplicando o regimento. No início, eu cheguei a advertir parlamentares, que é o que o regimento prevê também, que o presidente deve advertir. Como eles resolveram continuar, eu usei de outro artifício do próprio regimento, que diz que é proibido publicar, seja nas notas taquigráficas, onde for, qualquer termo antirregimental. Então, eu estou dando andamento e cumprimento ao regimento. Me acusam disso, daquilo eu escuto, acho que faz parte do jogo, mas a verdade é que os próprios parlamentares já estão ficando cansados disso. E estão conversando com as pessoas que estão obstruindo. Olha, está um pouco demais, vamos diminuir. Deputados da oposição têm feito isso, sabe? Falaram assim, vamos ajudar porque a CCJ tem que andar. Tatiana Fará. Deputado, a senhora falou, deputados da oposição estão criticando os pares aí por atravancar a pauta. Por outro lado, a senhora tem pares que estão lhe criticando para a senhora cair nessas armadilhas que chamam, né, que consideram armadilhas. Como é que a senhora vê isso de ter aprovado? A senhora colocou até sessões a mais, agora a senhora acabou de confirmar, são 3 sessões semanais, bem mais do que se tinha antes, né? A que a senhora atribui ter aprovado apenas 5 proposições e como é que a senhora pensa em dar celeridade, principalmente agora com a pauta da reforma administrativa? Olha, Tatiana, na verdade, eu acho que tem um ingrediente a mais que as pessoas não estão levando em consideração, que é o fato de estarmos tendo sessões remotas. É muito difícil Isso atrapalha muito. Quando a gente está presente, você chama um deputado, você conversa, uma conversa ao pé do ouvido, você fala com um, fala com o outro e você acaba resolvendo ali politicamente. Inclusive, eu sou uma pessoa do diálogo, da negociação, do consenso. Quem começa a lidar... E as pessoas estão observando isso. Muitos líderes estão dizendo, nossa, você está sendo democrática demais, você está tendo paciência demais. Mas eu sei que é assim, faz parte desse processo. Tem muita gente que está ali digerindo o fato de eu ser a presidente. Nós temos que entender o processo e fazer com que a coisa funcione. Isso é que é importante. Então, a senhora não sente que está mordendo a isca às vezes? Não, de jeito nenhum, não sinto. Eu acho que assim, eu poderia fazer cara de paisagem, deixar descumprir o regimento, mas eu não estou lá para isso. Eu preciso impor uma ordem ali dentro. Não funciona sem ordem também. Então, assim, eu chamei ali o regimento. Eu conversei com alguns parlamentares que não conheciam o regimento, estavam me acusando de querer defender. Eu falei, olha, está aqui, ó, artigo 73, inciso 12, o que você vai dizer da minha atitude? Está aqui, eu estou cumprindo o regimento. Aí eles, bom, e tal. Então, tem gente que não conhece o regimento, né? Então, é preciso conhecer para ver que a minha atitude é uma atitude correta, de alguém que quer manter a ordem. E eu disse também que não vou admitir que algum parlamentar que seja aliado meu, né? Porque ali eu tenho que ser imparcial.
né? Então, algum que seja aliado, que começar a agredir, usar palavras também injuriosas a outros deputados, eu também vou cortar e tirar das notas taquigráficas. Tem mais. Logo, uma das primeiras sessões em que eles estavam obstruindo muito, teve uma deputada que começou a gritar, e um outro deputado também. Eu falei, olha, vocês estão querendo fazer barraco aqui. Aqui não vai ter barraco. Um deputado do PCdoB, que é uma pessoa muito educada, por sinal, o deputado Orlando Silva, com quem eu tenho um bom diálogo. Ele falou assim, presidente, eu acho que não fica muito bom usar a palavra barraco na CCJ. Eu gostaria que Vossa Excelência retirasse essa palavra das notas taquigráficas. Falei, pois não, deputado, o senhor tem toda a razão. Eu quero que se retire essa palavra das notas taquigráficas. Então, eu usei a palavra barraco. Eles não acharam que era censura, pedi para eu tirar, e eu tirei. Aí, na hora que eu retiro a palavra genocida, é censura. Então, nós temos que ter mais, assim, honestidade ao lidar ali com o tema, com o ambiente, com as decisões. Graciliano Rocha. Boa noite, deputado. Boa noite, colegas de bancada. Deputada, pegando uma carona na pergunta sobre o funcionamento da CCJ, muitos setores econômicos, eles acham que é vital o governo conseguir aprovar uma reforma administrativa e, quem sabe, uma reforma tributária. Isso aí pode ser assim, pode ter o wishful thinking, né, que é aquela expressão que os americanos usam para um desejo sem base na realidade, ou é viável? A senhora acredita que um presidente cuja popularidade tem caído nos últimos meses por causa da situação da economia, por causa da escalada da pandemia, os dados mostram que o presidente tem perdido popularidade. Um presidente que perde popularidade consegue impor a um Congresso que é pragmático, que tem uma base que é muito heterogênea, consegue tocar uma agenda de reforma administrativa politicamente esse ano? A senhora acredita nisso? Eu acho que aliás, perguntam aqui, desculpe, deputada, perguntam vários espectadores, perguntam sobre o que você acha do andamento das reformas, como será o andamento das reformas neste ano. Certo. Eu acho que a reforma tributária, ela é desejo de todos. Tanto parlamentares como a população quer uma reforma, anseia por uma reforma tributária. O problema é saber qual reforma tributária, né? Porque nós temos 3 no Congresso, tem no Senado, tem na Câmara e várias outras propostas. E eu acho que ainda não se definiu bem qual será a reforma tributária que nós iremos realmente levar adiante. Mas eu acho que tem chance, sim, porque uma coisa que a gente precisa fazer urgentemente é simplificar o sistema tributário. É claro que nesse momento não se pode pensar em redução de carga, é impossível, mas também não dá para se pensar em aumento de carga. Isso eu acho que é completamente proibitivo, pensar em aumentar a carga tributária. Por outro lado, se a gente deseja que num determinado momento se possa reduzir a carga, nós temos que pensar na reforma administrativa, porque sem enxugar a máquina, não vai ter como depois a gente reduzir a carga tributária. Então, eu acho que essas 2 reformas precisam andar. Acho que a reforma administrativa, ela tem um complicadorzinho, que nós estamos em véspera de ano eleitoral. E a gente sabe que é muito forte o lobby das instituições, dos servidores públicos. Então, isso complica um pouco. Mas você acha difícil a aprovação da reforma administrativa? Eu não acho difícil. Eu acho que ela pode ser mais trabalhosa. Mas eu acho que grande parte da sociedade está cobrando a aprovação dessa reforma. E nós vamos trabalhar por isso. Na CCJ, ela está na pauta. A partir do dia 26, na próxima semana, nós começaremos a ouvir constitucionalistas, advogados, entidades, representantes, né, das entidades das diversas carreiras, e nós vamos, sim, analisar a admissibilidade, ou seja, a constitucionalidade da reforma que foi encaminhada pelo governo. Depois, ela irá para uma comissão especial, onde o mérito será mais analisado. Edilson. Boa noite a todos. Deputada, um dos motivos pelos quais a senhora foi eleita em 2018 foi o forte sentimento anti-establishment, anti-grupos de pessoas, de agentes políticos e econômicos que, de alguma maneira, exercem influência nos governos e não deixam, de fato, os governos pautarem a si próprios. Então, eu gostaria que a senhora fizesse um balanço aí de quase 2 anos e meio de governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro conseguiu governar a despeito desses grupos
ou o buraco é mais embaixo e ainda precisa de ocupação de espaços para que o governo consiga? Eu acho que a gente precisa ocupar espaço, sim, ainda. Não é fácil. Quando a gente entra lá, você vê que existe todo um formato dentro do Congresso que você precisa entender para começar a ter alguma relevância. Porque senão você pode ser dentre os 513 deputados e não conseguir aprovar nenhum projeto seu, não pegar nenhuma relatoria. E para você poder ajudar, né, o governo que você apoia a aprovar os projetos, você tem que começar a ter menos sangue nos olhos, né? E a conversar mais com as pessoas. E por isso que eu acho, quando me perguntam, mas o governo ele se juntou aí ao Centrão, o que você acha? Eu falo, eu acho que demorou. Eu acho que isso precisava ter acontecido até mais cedo, sabe? Porque uma coisa é você abrir espaço para mais pessoas participarem. Outra coisa é você permitir corrupção. Então, no governo Bolsonaro, não se tem um caso de corrupção. E uma coisa é muito clara, e isso é falado, né? Olha, você pode indicar alguém para o governo, agora você é responsável por essa pessoa, você é o padrinho. Se alguma coisa acontecer, se tiver desvio, se tiver corrupção, a responsabilidade é sua. Então, isso é uma coisa que eu acho que é bacana, porque fica muito claro, né? Mas é preciso abrir espaço político, se faz assim em qualquer lugar do mundo. Você não pode ficar ali fechado no seu grupo. A gente viu muito isso. Nós que chegamos à base do governo, o PSL, no primeiro ano a gente ficou muito fechado ali, né? Agora a gente percebe que a gente precisa se comunicar com todo mundo para a coisa poder funcionar. Antes de passar para a Amanda, deputada, vou apresentar a pergunta da Beatriz. Ela pergunta o seguinte, como é que é presidir uma comissão, depois eu mudo de assunto, a comissão já deu. Como é que é presidir uma comissão com tanto fora da lei, expressão dela, que é ao redor? Aí eu pergunto, é melhor ignorar o prontuário, né? Conversar com um deputado, deputada, normalmente. Um parlamentar, né? A nossa função lá não é julgar os demais colegas, né? Isso aí compete ao judiciário, a não ser por quebra de decoro, e aí a gente tem a comissão de ética, né? Ali, eu digo o seguinte, cada um que chegou ali, chegou com votos, que a sociedade conferiu àquelas pessoas. Então, você tem que respeitar isso, não é? Não é que você concorde com qualquer tipo de desvio, de conduta ou crime, isso não. Mas a sociedade concedeu àquela pessoa um mandato para que ela esteja ali representando aquela parcela da sociedade. Então, esse é o nosso papel lá. Amanda. Eu queria até continuar pegando carona nessa pergunta, nesse questionamento do Edilson, porque por mais que para muitos novatos do PSL que se elegeram pela primeira vez esse jogo da política não estivesse muito claro, para o presidente Bolsonaro, que foi 28 anos deputado federal, esse jogo estava muito claro. Ele não era um antipolítico, ele é um político por excelência e tem uma família de políticos. Os filhos são políticos e detêm cargos, mandatos legislativos. Aí eu pergunto para a senhora, quando a senhora disse que demorou, no fim, vocês, o presidente Bolsonaro e o partido se aliaram a próceres do Centrão, muitos investigados por corrupção, e agora a gente viu nessa novela do orçamento como foi difícil negociar e solucionar esse impasse, porque eles fincaram o pé, queriam garantir as emendas parlamentares. Qual vai ser a diferença, né, desse governo dos sonhos, que se almejou, se idealizou na eleição, e o governo de fato, que é possível dentro das regras do jogo da política? Amanda, eu me lembro que logo que surgiu essa história, né, essa nova configuração, se aproximando do Centrão, muita gente, inclusive nas redes, chiou. Para mim, quem deu a melhor resposta é um deputado que nem é do PSL, mas é uma pessoa que eu considero acho muito inteligente, que é o deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná. Ele foi lá e tuitou assim, o presidente da República joga xadrez com as peças que estão no tabuleiro. Então, se a gente quer outras peças, cabe ao eleitor votar melhor, né? Assim, naquelas pessoas que representam mais o anseio da sociedade. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Eu acredito que para a gente ter um Congresso que atenda mais a base do presidente, aquelas pessoas que queriam essa quebra do establishment, que não é todo mundo que quer. Tem muita gente que quer exatamente que a coisa fique do jeito que sempre foi. Então, nós temos que eleger mais conservadores, nós temos que eleger mais pessoas que tenham essa mesma visão de mundo que a gente tem. Qual foi, desde a posse do presidente, a melhor medida tomada pelo governo?
Desde a posse, a melhor medida. Ou o projeto mais importante aprovado. Sem dúvida que foi a reforma da Previdência. Não tem dúvida. Foi o projeto mais importante. E foi muito bacana, porque foi um projeto que contou com o apoio da mídia, a mídia toda apoiava essa reforma, com o apoio da sociedade. Nunca se viu o que aconteceu. As pessoas irem para a rua pedir reforma da Previdência, sabendo que elas teriam perdas. Isso é uma coisa absolutamente inédita no mundo, eu acredito, né? E uma reforma desse tamanho tem algo digno de registro, digno de nota. A gente tem que pensar, foi o governo Bolsonaro que conseguiu fazer essa reforma com a participação ativa do Congresso, né? Então, eu acho que isso foi um gol de placa para o governo, para o Congresso, para a sociedade e a mídia que participou disso. Tatiana. Deputada, vou aproveitar que a senhora citou... Olha, roda livre também, vocês não precisam que a senhora citou Twitter. A senhora é uma tuiteira de mão cheia, né? Tá sempre... É a senhora mesmo quem tuita. Sou eu. Então, eu estou, inclusive, agora como presidente da CCJ, o meu tweet está bem mais tímido, digamos assim. Mas não impediu a senhora de festejar uma medida de saúde da Itália que não era verdadeira, não é isso? Eu não sei se não é verdadeira, não. Eu fui atrás para ver, pedir para o meu pessoal ver. Em nenhum momento naquela medida se falava em hidroxicloroquina, nem o meu tweet falava disso. Dizia que eles aprovaram e apoiam o tratamento precoce. E aí o pessoal acha que quando a gente fala em tratamento precoce, já está falando que é para todo mundo tomar hidroxicloroquina. Não tem nada disso, gente. Isso virou uma piração, essa polarização virou uma loucura. Então, assim, na Itália eles estão apoiando, sim, o tratamento precoce. E eu acho que isso não tem nada de errado. Mas, assim, você falou em tratamento precoce, falou que a única medida não é só a vacina, que a vacina é uma das frentes, mas que existem outras, você se torna um negacionista, genocida, sei lá mais o quê. Então, assim, eu tenho tomado muito cuidado com o meu tweet, até porque eu digo o seguinte, a esquerda pode falar o que bem entender, xingar, mentir, inventar fake news, que fica tudo bem. Se a gente fala qualquer coisa um pouquinho fora, exagerou um pouquinho, nem mentiu, exagerou um pouquinho, se equivocou, foi lá, retirou o tweet. Gente, não era bem assim, eu vi que a informação não era aquela, mudei. Acabou, cai o mundo na sua cabeça, entendeu? Então, não existe sequer uma isonomia no tratamento, não existe nenhum equilíbrio nisso, tá? Mas, de qualquer forma, agora, como presidente da CCJ, eu entendo que o meu papel é um papel de muita responsabilidade. É o segundo cargo mais importante da Câmara. Primeiro é o presidente da Casa, depois é o presidente da CCJ. Então, assim, o que eu falo repercute, não é mais a Bia Kiss falando, é a presidente da CCJ. Então, tem que tomar cuidado. Eu acho que nesse ano vai ser assim, tá? Eu tenho guardado para mim muitas das minhas opiniões, não estou publicando, não estou postando, porque isso faz parte do jogo. Se eu quero ser a presidente da CCJ, eu tenho que entender o papel e jogar. Mas aqui você não precisa se controlar muito. A senhora está moderando o seu Twitter, então. Completamente. Inclusive, até porque a senhora é um dos nomes investigados pelo STF. Por não é por isso, não. Também. Isso nunca me intimidou, não. Isso não me nem um minuto. Esse inquérito está completando 2 anos, eu continuei a mesma pessoa, fazendo a mesma coisa. Aliás, o que você acha desse inquérito? Como uma mulher está habituada a lidar com justiça, esse inquérito do STF, vai até quando isso? Acabou de ser prorrogado, né? Pois é. Aliás, os 2. Isso vai até quando suas excelências quiserem, né? Eu acho que talvez até as eleições. Que absurdo também. Deputada, Um minutinho, só precisa passar um pouco. Não, era só para complementar uma coisa que a senhora falou. É que essa crítica que a senhora fez, que a imprensa pega no pé, quando é da direita ou da esquerda, é uma crítica que a gente que é repórter... Eu sou mais velha aqui, né? Você não é, não. É uma crítica que a gente sempre ouviu de quem está no governo. Na verdade, a nossa atenção sempre é maior sobre as pessoas que estão no governo, no caso a senhora. Não, podia ser um pouquinho maior, normal, mas o desequilíbrio é gigantesco. No dia que começou lá o inquérito dos atos antidemocráticos, eu acordei com a CNN dizendo: Polícia Federal vai à casa da deputada Bia Kiss. A Polícia Federal nunca foi na minha casa. E ninguém, nem por isso, ficaram dizendo CNN faz fake news. Não, gente, eles receberam uma informação, depois, mais tarde, eles corrigiram. Isso pode acontecer com qualquer um. Tem que entender que fake news, esse conceito que não existe juridicamente, tá? E muito menos para sustentar um inquérito, significa uma pessoa, de caso pensado, criar uma desinformação para enganar a audiência. Isso seria fake news.
Coisa que quando a gente se equivoca num tweet ou que a CNN errou, ela não fez para isso. Ela recebeu uma informação, colocou lá, entendeu? Então, assim, precisa entender das coisas, entender um pouco do sistema jurídico, ordenamento, para não ficar, sabe, repetindo besteira. Então, assim, um erro passou a ser fake news e a pessoa passa a ser tratada como um criminoso. Sinto muito, vocês jornalistas, então, fazem fake news o dia inteiro, porque vocês postam muita coisa que não é verdade. E nem por isso eu saio acusando a imprensa de ficar fazendo fake news, não é? Deputada, qual que é a diferença de trabalhar numa Câmara presidida por Rodrigo Maia e numa Câmara presidida pelo senhor Arthur Lira? Olha, é uma diferença muito grande, né? O Rodrigo, né, ele era oposição ao governo. E ele disfarçava um pouquinho, né? Mas as atitudes dele mostravam isso. Ele entregava para a oposição medidas provisórias importantíssimas, tipo aquela carteirinha da Uni, né, gente? Uma coisa que vinha ali para ajudar os estudantes mais pobres. Às vezes o estudante, cara, tem que decidir se ele pega um ônibus ou se ele come. Né? Se ele vai ter que andar a pé, porque ele vai gastar o dinheiro da passagem para poder comer uma coxinha, um sanduíche. E, no entanto, ele tem que pagar, né, R$60, que seja aí pela carteirinha da Uni. E o governo criou a carteirinha digital que ia libertar os estudantes disso. E o Rodrigo Maia deixou isso caducar. Então, assim, a gente percebeu, desde o primeiro dia aí do Arthur Lira, do presidente Arthur Lira, a diferença. Então, ele está jogando junto, ele traz os projetos importantes, a gente já aprovou várias coisas importantes no plenário. Isso é muito importante. Graciliano. Deputada, o deputado, durante a gestão do deputado Rodrigo Maia, foi aprovada a reforma da Previdência, por exemplo. Hoje existe, com essa configuração do Centrão, existe uma queda de braço entre, pelo menos a percepção pública, entre que o presidente vai ter que arbitrar entre a base de apoio dele no Congresso e a equipe econômica em torno do orçamento. O orçamento está pendente de uma decisão de sanção ou veto parcial do governo. Quem é que vai prevalecer nessa história? Porque o ministro Paulo Guedes tem dito nos bastidores que esse orçamento ele é tão inexequível que pode submeter o presidente Bolsonaro a uma situação similar a uma pedalada fiscal, pode criar esse tipo de problema. Por outro lado, assim, algumas pessoas do Centrão, a cúpula das duas casas afirma que esse orçamento foi negociado com a equipe econômica, o texto foi negociado com a equipe econômica e agora estão rompendo as cordas. O presidente vai ter que arbitrar isso. Quem ganha? Eu acho que o presidente, ele tem que, em primeiro lugar, sabendo como a banda toca, ele tem que cuidar dele. Ele tem que cuidar da rigidez do seu governo e não pode dar nenhuma chance ao azar. Então, eu acho que ele tem que realmente se aconselhar bem com a sua equipe jurídica para saber que, se sancionar o orçamento como está, ele corre algum risco de pedalada. Eu já andei conversando com algumas pessoas do Ministério Público. Tem que saber que o Tribunal de Contas da União, se entender, aí no caso, né, que pode vir a ter alguma pedalada, pode fazer um parecer, como no caso da Dilma. E aí, como é que fica? Então, eu acho, sinceramente, que o presidente precisa, qualquer decisão que ele for tomar, ele tem que estar muito seguro de que ele não será responsabilizado por qualquer coisa. Só concluindo, por favor. O valor das emendas, já foi cortado um pedaço pelo relator do orçamento no Senado. Mas assim, não é abusivo que um país que está como está o Brasil com as suas contas públicas, que deputados e senadores tenham tanto controle sobre o orçamento, reduzindo tanto a margem discricionária do governo, não só discricionária, porque assim, até despesa obrigatória foi subestimada nesse orçamento. Assim, não é um sinal muito ruim que
se o presidente não vetar isso aí, não será muito ruim para uma parte das pessoas que apoiaram o presidente na eleição, pensando que ele ia ser de alguma forma austero fiscalmente, responsável fiscalmente? O presidente, ele é muito austero. Os deputados o não problema... são. Os deputados gostam de emenda. Todo mundo gosta, todo deputado gosta de emenda. Só que chega uma hora, por exemplo, eu não participei, não fui da comissão de orçamento, não participei ativamente disso, mas eu me lembro que lá atrás, em 2019, houve uma emenda para tornar mais emendas obrigatórias. E eu votei contra. Eu fui uma das 5 ou 6 parlamentares que votou contra, porque eu achava que isso ia prejudicar o governo. Né? Achava que o governo devia ter mais uma margem para poder decidir para onde vai e não votar mais emendas impositivas. E, no entanto, quer dizer, eu votei contra o interesse do parlamentar, mas porque eu achava que seria mais importante o governo ter essa flexibilidade de saber direcionar. Mas, por outro lado, o Paulo Guedes sempre falou que ele acha que essa história de menos Brasília, mais Brasil, ele acha que o parlamento é que tem que ser responsável por destinar os recursos, dizer para onde vai. Então, você tem que buscar um equilíbrio nisso. Né? O Paulo Guedes, ele entende que você tem que ir tirando as despesas obrigatórias para que o parlamento, dependendo da situação, da contingência, decida, olha, agora tem que ser mais para educação, agora tem que ser mais para a saúde, porque realmente o nosso orçamento ele é todo engessado e o parlamento perde uma das suas principais funções, que é exatamente de destinar, de decidir para onde vai o dinheiro. Então é um jogo de equilíbrio, todo mundo quer poder, né, destinar verbas. O importante é que esse dinheiro seja mandado, gente, para prestar serviço à população, seja para a infraestrutura, seja para a saúde, seja para a educação, e não desviado. Isso é o mais importante. Eu acho, deputada, é importante a gente falar sobre o que foi votado nessa noite, né? Porque, como a senhora diz, o nosso orçamento, de fato, é uma excrescência, porque está todo mundo brigando por uma parcela ínfima, sei lá, se 93%, 94% das despesas são obrigatórias, está todo mundo atrás daqueles 5%, 6% que sobram, né? E os parlamentares querem emendas, também tem as despesas discricionárias, investimentos do governo, sobra muito pouco, né, para muita gente. O que foi votado essa noite exatamente, né? Que a gente teve aí das votações simbólicas de Câmara e Senado, que agora você pode ter agora mais despesas como crédito extraordinário, quer dizer, fora do teto de gastos, fora do orçamento, para aqueles programas, né, o Pronamp, para micro e pequenas empresas, e o BEM, redução de salários e jornadas para os trabalhadores, e também até despesas relacionadas à saúde, a gastos com a Covid, né? Então, a gente já tem 44 bi fora do teto do auxílio emergencial e teremos mais esse montante agora. É porque a grande preocupação era que se tirasse dinheiro, né, se tirasse orçamento, verba dessas áreas que estão hoje, né, realmente consumindo não só a verba, como a atenção das pessoas. Então, se você falar em diminuir qualquer orçamento para a saúde, né, o mundo cai, né? E a gente tem que entender que estamos num momento excepcional. Então, às vezes vai passar um pouco do teto. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque eu acho que essa questão do teto que foi colocado foi fundamental para o país poder crescer. Tem hora que você tem que apertar o cinto, todo mundo tem que apertar para que a gente possa ter um país, né, próspero um pouco mais ali adiante. O problema é que nem sempre a pessoa está disposta a apertar um pouco mais o cinto, né? Agora, deputada, eu honestamente esperava que surgisse alguma CPI, alguma força-tarefa da Polícia Federal, coisa parecida, para investigar o Covidão. Porque eu sou testemunha de desvios de dinheiro em cidades do interior. A gente vê governadores desviando, que as verbas federais, uma parte muito grande dela foi para aquela destinação aí que costumam ter, que as verbas públicas no Brasil, quando administradas por gente aí que não merece confiança. Aí surge uma CPI para investigar outra coisa. O governo e tal acabou entrando também, né, figura no alvo da CPI também o que fizeram os governadores e parece que isso faz parte, né, do alvo. Sim, é o que foi feito com a verba da União. Agora, o que me espanta também é o seguinte, aí que eu vou observar, diante ouvindo as observações da Tatiana,
O que eu acho espantoso é que quando a imprensa acusa um lado, ela esquece os que estão do outro e todo mundo passa a ser mocinho. Eu estou pasmo com o tratamento que vem recebendo o Renan Calheiros, que há muitos anos é um prontuário ambulante. Ele é no departamento de propinas da Eletrobras, da Odebrecht, ele é o atleta, né? Porque não é pouca coisa o que ele consegue quando ele entra em campo para negociatas. Essa é a palavra. Como é que é isso no Congresso? Eles não se espantam com isso? Quer dizer, as pessoas são redimidas sem pagar pelos que fizeram. O Renan está com quase 20 inquéritos no Supremo, nenhum anda. Como é que é assim? Isso é uma questão da justiça, não é? Porque lá a gente... É isso que eu digo, eu sou uma pessoa, né, muito ciosa nessa questão dos poderes, das atribuições constitucionais de cada poder. Se há uma das guerras, das batalhas que eu mais travo lá dentro, é exatamente tentar conter a usurpação de poder do Supremo Tribunal Federal, seja frente ao Executivo, seja frente ao Legislativo, né? Eu falo que uma das minhas pautas é tentar resgatar a autoridade do Parlamento. Então, nós temos diversos projetos de lei ali na CCJ que são exatamente para conter esses abusos. Eu falo que o Supremo, né, ele tem quem conhece ali a Brasília, né, vai entender o que eu estou falando, que o Supremo tem atravessado a Praça dos Três Poderes, né, e tomado aí conta do Congresso Nacional, das nossas atribuições. Então, da mesma forma, não cabe a mim ficar, né, cuidando da atribuição do Judiciário, do Ministério Público, de denunciar, do Judiciário de julgar. Agora, é muito espantoso, né? A gente sabe que, assim, a população fica muito indignada, a gente fica muito indignado como cidadão também. Aí não vou falar nem como parlamentar, eu falo como cidadã, né? A gente fica indignado. Primeiro, eu fico indignado de ver uma CPI num momento como esses. Isso é momento da gente se unir para salvar vidas, para cuidar dos empregos, para evitar os abusos que têm sido feitos, né, assim, contra pessoas que só querem trabalhar ou querem respirar um pouco de ar livre numa praça, né, pegar sol para tentar manter a sua saúde, para ficar mais forte, para poder resistir caso seja cometido aí pelo Covid. E a gente vê tantos abusos sendo perpetrados. Nós temos uma legislação constitucional que trata exatamente como a gente tem que lidar numa situação de excepcionalidade, que é como se fosse um caso de guerra, né, que é o estado de sítio. Então, para você suprimir direitos e garantias fundamentais, para você estipular toque de recolher, a Constituição já diz como isso é feito. Está lá, é estado de sítio, é por iniciativa do presidente e tem que ser concedido pelo Congresso Nacional. Hoje, um decreto de um prefeito ou de um governador está valendo mais que o estado de sítio, mais que a Constituição. Então, assim, eu fico muito espantada com isso, Augusto. E acho que não era momento de CPI, tá? Não era agora. Pelo menos... e tem mais uma coisa, né? O próprio presidente do Senado dizia que não era o momento. Ele se recusava a instalar essa CPI, porque dizia, não é hora disso. É hora da gente juntar, se unir para cuidar dos brasileiros, da saúde, dos empregos. O que aconteceu? Veio um ministro do Supremo e impôs, né, que fosse instalada essa CPI. E aí, faz o quê? Né? Ele está cumprindo, né? Felizmente, por obra e graça aí do senador Eduardo Girão, que é um senador independente, ele entrou com requerimento para alargar o escopo da CPI. E aí também vão poder analisar o que aconteceu com o dinheiro, o muito dinheiro, né? Os rios de dinheiro da União que foram para estados e municípios, né? Então, isso também vai poder ser analisado. Mas aí você tem na relatoria um senador, não vou nem falar do resto que você tratou, mas que é pai de um investigado, porque o filho dele é governador. Como é que pode? Imagina se fosse o Bolsonaro, né, sendo relator de uma investigação, né, dos seus filhos. Né? Ele, senador, gente, isso não ia passar, a imprensa ia cair matando, isso não ia passar.
E, no entanto, está lá, né? E aí, para espanto de 0 pessoas, né, a gente lê que o senador Renan Calheiros, a providência que ele vai tomar com a indignação das pessoas que foram lá levantar hashtag Renan suspeito, eu não fiz isso, sou presidente da CCJ, não levantei essa hashtag, mas outros levantaram, hashtag Renan suspeito. Ele disse que vai sair um pouco, dar um tempo do tweet por conta disso, do Twitter, e que ele já pediu ao Twitter que suspenda 3 mil contas de robôs bolsonaristas. Que história é essa de robô bolsonarista? As pessoas estão indignadas e estão se manifestando, né? Então, isso tudo é muito estranho. Tatiana. Deputada, como é que está a relação da senhora com o PSL? A senhora deve deixar a legenda, tão logo seja oportuno? Para que legenda a senhora iria? Ou está pacificada aquela crise dos parlamentares do PSL? Olha, se depender de mim, né, a gente fez um acordo, a gente se unificou e graças a esse acordo a gente conseguiu ocupar espaços relevantes. Eu sou presidente da CCJ, o Vitor Jurugo é líder do partido, a Carla Zambelli é presidente da Comissão de Meio Ambiente, a Aline Sleutz da de Agricultura, outros parlamentares do PSL estão como vice-presidente, comissões, estão em locais relevantes e pegando boas relatorias. Então, eu acho que o ideal seria a gente permanecer nesse clima, né? Porque a gente já percebeu que se você não tem um partido forte, se você não tem esse tipo de apoio, você não consegue nada dentro do parlamento. Agora, em março ou abril do ano que vem vai ter a janela, né? E aí as pessoas podem mudar de partido e vai depender do que vai acontecer daqui até lá, né? Inclusive, a gente também depende um pouco que o presidente defina para que partido ele vai. Nós estamos aguardando. Edilson. A senhora trabalhou 24 anos como procuradora, né? E uma vez que a senhora foi eleita, a senhora foi taxada, resumida, uma extremista bolsonarista. Como é que é tratar isso? 24 anos de trabalho e ser resumida a um rótulo? Não é bom não. Assim, você se sente injustiçado, mas eu também penso assim, sabe? Eu já tenho idade para saber que a vida não é justa, que cada um está jogando aí o seu jogo e que o que você precisa, né, é ter calma. Né? Graças a Deus eu sou uma pessoa que tenho assim, eu tenho uma... As pessoas falam que eu sou dotada de muita inteligência emocional. Talvez aí pelo fato de eu ser mestre de reiki, professora de meditação, tudo isso me ajude, né? Então eu tenho uma calma para lidar com essas coisas. Agora você olha e você, assim, eu lamento profundamente, porque o que eu vejo assim, as pessoas que me conhecem, que trabalharam comigo, quando eu comecei a ser atacada por várias instituições, por juristas, todos de esquerda, quando meu nome surgiu para a CCJ, a Associação de Procuradores do Distrito Federal fez uma nota, né, super elogiando os meus atributos, né, profissionais e como pessoa para se conviver, que eu tinha toda a condição de presidir a CCJ. Então veio uma nota de quem me conhecia. E a nota daqueles que não me conhecem, que estão a fim de fazer narrativa contra mim, né, eu deixo para lá. Porque se você for ficar se contaminando por esse tipo de coisa, isso é muito ruim, gera sofrimento, gera desgaste. E não é isso que eu quero da vida, né? Eu quero uma vida melhor para mim, para minha família, para os brasileiros, para as pessoas que eu represento. Eu sempre miro, né, no meu objetivo, que é conseguir fazer com que todos nós possamos ter uma vida melhor, apesar de todas as dificuldades. Então, eu brinco, eu falo para as pessoas, mas isso é real. No dia que o meu nome veio à tona, teve um programa na Globo News em que tinham 3 repórteres falando sobre mim, né? Me descrevendo, dizendo quem era a Bia Kiss, que poderia ser a presidente da CCJ. E eu estava na antessala do presidente Arthur Lira e estava assistindo aquele programa, né? Ali parada, né? Aí quando acabou, eu falei, caramba, eu acabei de descobrir que eu sou uma pessoa muito ruim. Eu sou muito ruim, muito, muito. Aí, depois, de noite, eu fui assistir o Pingo nos Is, que é um programa que eu assisto sempre. Aí eu falei, cara, eu acabei de descobrir que eu sou muito legal. Eu sou uma pessoa muito bacana. Né? E aí eu falei assim, eu vou dormir com esse
com a sensação, né, da espectadora do Pingo nos Is, que vai me fazer mais feliz. É porque a Bia Kicis do Twitter é muito diferente da Bia Kicis que fala aqui na nossa roda. A senhora é uma pessoa, às vezes, muito mais afável. Acho que talvez, lendo os seus tweets, a senhora pareça muito mais aguerrida, combativa, mas no sentido, né, no pior sentido do que aqui, né, debatendo numa roda que, de fato... Né, Por isso que eu digo, Amanda, quem me conhece... Gosta da senhora, eu posso falar isso, com certeza. Agora, voltando, deputada, à reforma administrativa e tributária, que eu acho que é importante estabelecer um cronograma, a senhora falou que a partir da semana que vem, né, começa a ser discutidas as audiências públicas na CCJ. Agora, sobre reforma administrativa, a senhora disse recentemente que magistrados devem ser incluídos, isso não está contemplado, pelo menos nesse primeiro projeto do governo. E aí a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, rechaçou essa possibilidade, disse de jeito nenhum, isso é de competência do STF, lei orgânica da magistratura. Como é que a senhora responde a essa crítica? Porque esse é um ponto sempre de muita discussão, lembrando que tem aqueles super salários, né, do judiciário, aqueles embargadores que ganham mais de 100 mil reais por mês, aquela coisa toda. Bom, eu respondo assim, o tempo dirá. Vamos aguardar o que o Congresso vai decidir, né? Porque eu vi que houve uma incompreensão muito grande e eu passei a ser atacada, como se a ideia fosse minha. Eu não estava dando a ideia de incluir, né, ninguém. Até porque na CCJ a gente não vai fazer isso. Na CCJ a gente só vai julgar, a gente vai votar o projeto que veio do governo, que não incluiu magistratura nem Ministério Público, até porque não caberia ao governo fazer isso. Mas o que eu falei foi assim, até alertando, né, que no Congresso o que eu tenho ouvido é que na comissão especial eles irão emendar e trazer, né, outras carreiras para a reforma. Tanto é que já na CCJ eu estou abrindo espaço. Nós vamos fazer 6 audiências públicas, Amanda. 6, dando espaço para que todos os representantes, e os juízes estarão lá, os representantes do juiz, do Ministério Público, de defensores, de advogados da União, de auditores, de professores, todas as categorias que quiserem falar, né, terão esse espaço para falar. Claro que a gente racionalizou, porque às vezes uma categoria tem 10 representantes. Aí a gente pegou um deles, aqui, pediu para que o deputado que fez o requerimento apontasse qual seria aquele representante que ele gostaria de ter lá e tal. Então, assim, nós estamos fazendo um espaço muito democrático para que o tema possa ser bem debatido e o Congresso possa tirar excessos, corrigir no âmbito da CCJ alguma eventual inconstitucionalidade, se houver algum malferimento, algum direito adquirido, alguma cláusula pétrea. Então, a gente buscar corrigir isso, não é? Mas eu não estou aqui fazendo pregação do que deve ser, não. Depois eu vou votar, de acordo com a minha consciência. Mas é prerrogativa do Congresso, deputada? Sim, sobre outro poder? Por emenda constitucional, o Congresso pode tratar disso tudo. Então, o que eu fiz foi assim, dando já um alerta, olha, deve acontecer isso, mas vocês estão convidados a vir falar, colocar, mesmo na CCJ, eles já estão convidados a falar, eu estou abrindo espaço, mas eu até mandei uma mensagem para a doutora Renata, falando, olha, doutora Renata, não é por aí, né? Você entendeu errado, não sou eu que estou aí, né, querendo inventar moda, né? Eu estou dizendo que isso é o que se comenta no Congresso. Deputada, antes da pergunta do Graciliano, eu formulo a que nos foi enviada pelo Marco Gomes. Diante do atual panorama político-jurídico, será possível votar a PEC do voto auditável ainda neste ano para as eleições de 2022? Olha, nós vamos trabalhar, aliás, já estamos trabalhando, né, por isso com muito afinco, né? Eu lancei uma campanha faz 2 quartas-feiras, foi uma grande campanha e aí o que eu quero dizer é o seguinte, esse projeto não é meu, não é da deputada Bia Kicis, também não é do presidente Bolsonaro. Nós apoiamos, nós queremos, mas esse é um projeto, por exemplo, que o PDT sempre apoiou. O Brizola foi um dos primeiros a querer que o voto pudesse ser auditável e que fez uma denúncia na época em que ele viu que estava sendo roubado nas eleições, naquela época do Proconsulte. Exatamente, né? E aí vieram observadores internacionais. Então, assim, essa é uma luta há muitos anos, há 30 anos que no Brasil se tenta colocar um sistema
que seja mais confiável. E aí tem muita confusão, porque tem gente que acha que a gente quer a volta do voto no papelzinho. Não é isso. Nós não queremos voltar para, sabe, nós não queremos retroceder, nós queremos avançar. E aí que tá, a urna eletrônica, ela é muito bacana. Ela propicia uma votação mais simples, ela propicia uma votação mais rápida, mais organizada, né, bem mais ágil. E a gente quer, sim, a urna eletrônica, só que a gente quer um passo além, porque a urna eletrônica, tal qual a gente tem no Brasil, é a urna de primeira geração. Porque você, eleitor, você confirma o seu voto quando você vê na tela, antes que ele seja registrado no sistema. E você não vê na hora que ele é registrado. Depois sai um papelzinho lá que é o BU, o boletim da urna, que é impresso no finalzinho, que mostra o resultado final. Mas ele não permite que o eleitor confirme com seus olhos o seu voto para onde foi, depois que ele é registrado pela máquina. Então, esse modelo nosso, isso pode ser facilmente equacionado, né? Basta você botar uma impressorinha acoplada à urna eletrônica e na hora que você olha ali na tela, você pede para imprimir aquele voto. Ele é impresso por uma máquina, você não toca, o eleitor não toca, está protegido ali por um visor. Ele olha, confere com a tela, tá? Isso aqui é um espelho, o papel é um espelho do que está na tela. Confirma, mas para imprimir ele já foi registrado e cai numa urna física. Se houver alguma disparidade, né, você pode auditar. O ministro Barroso, inclusive, falou o seguinte, olha só, vão querer judicializar a eleição e a gente não precisa disso. Então, vamos com calma, ninguém aqui quer judicializar eleição. Nós queremos que a eleição possa ser auditada. E a própria lei pode dizer, olha, fim das eleições, 20% das urnas serão apuradas. Você abre ali mesmo na hora, confere, tá tudo certo, bateu... Maravilha, o sistema está mostrando que ele é bacana mesmo. Por amostragem. Por amostragem. Ou então pode até ser 100% das urnas, como é feito na Argentina. Isso é feito na hora. Não vai retardar a eleição nem nada. Sim. E o eleitor, ele vai ter a segurança de que o voto dele foi para o candidato que ele escolheu. E o político, o candidato, também terá essa segurança. Hoje não se tem segurança, hoje se tem fé. Né? Hoje você pode acreditar no sistema ou você pode desconfiar, porque o sistema permite isso. Só que aquelas pessoas que desconfiam estão sendo tratadas quase que como criminosas e isso eu não posso aceitar. A senhora, eu ia até perguntar uma outra coisa de reformas, a gente entrou nessa história do voto auditável. A senhora tem alguma razão para desconfiar do sistema de voto? A senhora foi eleita com uma excelente margem. As forças políticas nas quais a senhora se inclui, teve uma vitória estrondosa nas últimas eleições. O presidente Bolsonaro teve uma vitória maiúscula. Vocês elegeram uma grande bancada, seu partido, que agora a senhora trocou, né, do PRP-PSL, né? Mas assim, o PSL elegeu uma bancada maiúscula. A senhora tem realmente uma dúvida sobre a integridade do sistema? Vocês foram os beneficiados em 2018? Eu tenho dúvidas e mais do que ter dúvidas, eu tenho direito a ter dúvidas. Não, claro, isso é um direito meu como eleitor, inclusive porque, vou te dizer, eu comecei esse raciocínio e acabei não concluindo. Essa urna usada no Brasil, ela é uma urna de primeira geração. Ela foi rechaçada em vários países. Por exemplo, diz que o Brasil é o sistema mais avançado. Isso não é verdade. Quando a gente quer o voto auditável, isso é para tornar a urna, o sistema eleitoral, mais seguro. Lá atrás, a Índia implantou um sistema como esse nosso, sem voto impresso. Em 2 anos, eu acho, de eleição, a Corte Constitucional da Índia falou, não, isso é inconstitucional, porque não permite que o eleitor veja o voto dele, só na tela, mas ele não vê para onde foi. Então, isso é inconstitucional. E a Índia, que tem 4 vezes o número de eleitores do Brasil, em 1 ano implementou o voto auditável. Na Alemanha, a Corte Constitucional alemã
também julgou essa nossa urna inconstitucional, porque ela não dá ao eleitor a segurança. Então, essa urna era inconstitucional, não é porque eu acho que houve fraude aqui ou ali, é porque se houver uma fraude, que eu acredito que possa acontecer em qualquer sistema, no papel, na urna, no celular, em qualquer sistema é possível haver fraude, esse nosso sistema não deixa rastro. Eu falo que ele é o crime perfeito, porque você não pode nem discutir se houve ou não fraude. Eu não vou bater boca com alguém ou discutir se teve fraude numa eleição, não teve. Muito simples. Eu não posso provar que houve fraude e o TSE não pode provar que não houve. Não, e há um precedente, sim, é o caso do Brizola. Há um precedente, sim. Lá foi provado. Né? Provado. Mas pode-se dizer... O desvio que eles estavam fazendo levaria à derrota do Brizola. Exatamente. E foi mas pode-se interrompido arguir, Augusto, mas isso foi há muito tempo atrás, E o voto sistema era impresso evoluiu. também na época, né? Deixa eu dizer uma sistema. coisa. Mas deixa eu falar uma coisa. Tem a doutora Meredith, que fez uma pesquisadora de votos e tal, ela fez um trabalho de doutorado dizendo o seguinte, olha, não precisa parar de usar a urna eletrônica, ela pode ser usada. Se você colocar o voto impresso, ela pode ser usada, porque a urna eletrônica tal que a gente usa no Brasil, ela foi rechaçada no mundo inteiro. E aí veio o voto impresso, não foi para retroceder, foi para viabilizar o sistema eletrônico. E se eu digo para vocês que o Brasil é o único país do mundo que tem urna eletrônica sem voto impresso, isso não causa uma perplexidade, não? A Argentina, aqui, nosso vizinho, tem uma urna de terceira geração, já passou pela nossa, já desenvolveu. Eles têm um voto impresso que tem um leitor de código de barras, vai lendo ali na hora, já vai saindo o resultado e permite a fiscalização, porque o voto foi materializado. Então, assim, existem muitas maneiras simples de você fazer essa auditoria. Agora, tem um detalhe, tá, Graciano? Você pergunta, você tem motivo para desconfiar? Tenho. Sabe por quê? Porque eu converso com os auditores. E os auditores falam, nós conseguimos quebrar a segurança da urna. Menos os auditores do TSE. Os do TSE juram que você não tem como quebrar. Mas todos os auditores externos que participaram de testes no TSE, nós temos inclusive o professor Diego Aranha, ele foi embora do Brasil, ele não aguentou a pressão. Várias vezes ele quebrou a segurança da urna, pediu ao TSE que colocasse o voto impresso e o TSE sempre tem uma justificativa para não pôr. Sabe? Então, eu tenho todos os motivos para desconfiar. Agora, eu não quero ficar entrando aqui em embate sobre fraude, porque o meu problema não é fraude, o meu problema é transparência. O que eu estou propondo é transparência. E aí eu pergunto, se você me fala, você tem motivo para desconfiar? Eu devolvo a pergunta para você e para todo mundo. Você tem problema com transparência? Transparência eleitoral? É só isso que eu quero, gente. Transparência. Tatiana. Deputada, teve uma expectativa no começo da sua gestão à frente da CCJ, que a senhora colocaria à frente, ainda não colocou, e parece que não é a sua intenção, a agenda de costumes que está atravancada nos últimos 2 meses. A senhora, ao contrário disso, procurou todas as lideranças partidárias, pediu que enviasse uma lista com 50... Não sei se os líderes já mandaram para a senhora ou não? Eles têm mandado. Tem mandado, aos pouquinhos ali. Nós também estamos fazendo um levantamento dos projetos que se encontram na CCJ. A minha pergunta para a senhora é, há quantas anda essa agenda de costumes e quais são os projetos que devem entrar em votação aí no CCJ nos próximos meses? Olha, nós temos 9.000 projetos represados, né? Ano passado não teve CCJ, então, claro que isso agravou esse panorama. Os mais antigos datam de que ano? Tem muito projeto antigo. Tem projeto de 98. Tem projeto século passado. Tem muito projeto antigo que pode estar anexado a algum que esteja andando e tal. Mas nós vamos dar preferência para os projetos dessa legislatura. Então, nós estamos do mais novo para o mais velho, fazendo esse levantamento, e os partidos também estão nos encaminhando. Então, Tatiana, não é que, ao contrário do que eu disse, os projetos, as pautas de costume não serão trazidas para votação. Serão também. Mas não serão priorizados, foi isso que a senhora disse. Não, eles serão prioridades do PSL, por exemplo. Serão prioridades do meu partido. Só que eu vou... de uma forma bem democrática, né, ouvir a todos os partidos e pautar projetos de interesse de todos os partidos. Eu estou, inclusive, vendo quem quer relatar que projeto. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, tá? Que ali é um colegiado.
Eu sou apenas a presidente, mas eu tenho que ouvir todos os integrantes do colegiado para que ele possa funcionar. E é aí que eu acho que essa resistência vai desaparecer, porque eles estão vendo como eu estou tratando os integrantes, conversando com todos, direita, esquerda, centro, porque cada um ali, né, representa uma parcela da sociedade. E nós temos que respeitar a todos. Agora, numa democracia, prepondera a vontade da maioria, mas a minoria também tem que ser ouvida, respeitada. Mas quais projetos que a senhora vê aí da agenda conservadora que vão entrar em evidência aí nos próximos meses? Olha, a gente tem a questão, por exemplo, eu tenho um projeto que descriminaliza, ou não é nem que descriminaliza, porque isso não é crime, mas altera o Código Penal para deixar muito claro que ensino domiciliar ou homeschooling não é crime. Por quê? Existe um tipo penal que é do abandono intelectual. Então, o pai que não põe criança na escola, deixa a criança ali abandonada, isso é crime. E, infelizmente, existem juízes, promotores, conselheiros tutelares que tratam pais que usam, né, assim, utilizam o homeschooling ou o ensino domiciliar na sua família, para os seus filhos, o que impõe uma dedicação assim, ainda muito maior, né, aos filhos, tratam esses pais como se fossem criminosos, que fizessem abandono intelectual. Então, eu tenho um projeto de lei para deixar muito claro que homeschooling não é crime, tá? Então, esse é um dos projetos que eu quero aprovar, tá? Faço questão de aprovar para dar um pouco de paz, sossego para esses pais, essas mães que são tão dedicados aos filhos, tão zelosos, que querem ensinar, não querem mandar o filho para a escola porque acham que tem condição de dar uma educação ainda melhor, né? E estão sendo tratados de uma forma assim, muito absurda. Então, tem vários projetos que a gente vai pautar, sim. Edilson. A senhora falou há pouco que não é a favor de CPI nesse momento, que não é adequado. Ok. E uma vez passado esse momento de calamidade, esperamos que passe logo, qual que é a chance de ser instalada uma CPI do Foro de São Paulo? Porque em 2019 o deputado Eduardo Bolsonaro chegou a assinar um requerimento pedindo a instalação, mas enfim não saiu do papel. Uma vez tomado conhecimento a respeito de que essa organização existe e interferiu nos países da América Latina, qual que é a chance dessa CPI sair do papel definitivamente? Olha, eu me lembro que em 2019 a deputada Cris Tonieto, a deputada Carol Detoni, a gente trabalhou muito colhendo, né, assinaturas para essa CPI. Eu acho que isso é extremamente relevante. Vamos ver um momento que a gente consiga a instalação de uma CPI dessa. Eu acho que isso é muito importante. Amanda. Pegando carona nessa história da CPI, deputada, a senhora não acha que a gente tem 3% da população mundial, 12% das mortes por Covid. Existem inúmeros documentos, e-mails, atas de reuniões, investigações do Ministério Público Federal no Amazonas, já apontando, acusando o ex-ministro Pazuello de improbidade administrativa. Aí você tem relatórios também muito consistentes do TCU tentando estabelecer essa cadeia de responsabilidades em torno da pandemia. Não é urgente que isso seja investigado, mais do que isso, não é legítimo que isso seja investigado. A sociedade brasileira, a população não clama por uma resposta, são mais de 370 mil mortos e, afinal de contas, os líderes nos diferentes níveis, nas diferentes esferas, têm que ser responsabilizados. A senhora passou a vida fazendo um trabalho assim no Ministério Público. Não é mais do que legítimo que a sociedade busque uma resposta? Só para corrigir, eu não fui do Ministério Público, eu fui procuradora do Distrito Federal. Eu sei que dá uma confusão danada, né? Porque o nome é parecido, procurador do Ministério Público do DF, então eu fui como procuradora de Estado, assim como tem procurador do Estado do Rio, de São Paulo. Mas eu não acho que a população clame por nada disso, não. Eu acho que a população está clamando por comida na mesa, a população está clamando por vacina, a população está clamando por atendimento, por emprego, por saúde. Eu não vejo população nenhuma clamando por CPI, não. Eu acho que isso é uma jogada política, eleitoreira, que vai prejudicar muito, isso sim, a resposta que o Congresso tem que dar à população daquilo que ela realmente precisa. Deputada, mas todo mundo teve um parente, um amigo que adoeceu ou infelizmente morreu por Covid. Algumas pessoas não conseguiram atendimento na saúde, não tiveram leito. A gente vê aí o problema da falta de medicamento, a vacinação que anda muito lenta. Quer dizer, é uma série de responsabilidades que tem que ser aferidas. Não, concordo. Todos devem ser investigados. Eu vou pegar daí do que você falou.
a população não pôde ser atendida porque não tinha leito. Deixa eu te falar, eu fui procuradora do DF 24 anos. Durante 24 anos eu vi a população do DF sem leito de UTI. Existe uma coisa chamada fila de regulação. E aí, os pacientes estavam na fila sempre. Não é por causa do Covid que não tem leito de UTI. Deputada, nunca houve. A gente nunca teve um colapso sistêmico. Não, como... sempre. A saúde no Brasil todos os estados, sempre foi um colapso. Deixa eu falar da minha experiência como procuradora. Para ilustrar isso que está sendo discutido. Quando começou a pandemia, a gente foi verificar o número de leitos de UTI no Brasil. No estado do Amazonas, excluindo Manaus, havia um. O que o governo estadual fez depois de prometer durante a campanha é aquele binômio de sempre, né? Saúde e educação. Comprou algum leito, preparou os hospitais, nós estávamos despreparados. O lockdown foi feito para que os hospitais escapassem do colapso total, né? Olha, eu posso falar de cadeira. Eu fui procuradora há 24 anos, eu participei disso, eu fiz audiências no judiciário, eu negociei com o pessoal, com a área eu fui chefe de gabinete, eu fui procuradora-geral adjunta, eu fui chefe de várias subprocuradorias, então eu era uma procuradora extremamente dedicada, eu conheço o Distrito Federal por dentro, por fora, e posso dizer que conheço a situação da saúde, as pessoas dormindo em chão, maca no corredor, sempre foi assim, nunca teve UTI suficiente, então existia essa fila da regulação e o que acontecia, não é só no DF, acontece no Brasil inteiro. A pessoa que está precisando de ser internada, entra com um pedido de cautelar na justiça, a defensoria pública, se a pessoa é pobre, né, não tem condições, a defensoria entra, o juiz dá uma liminar, porque o juiz fala assim, poxa, essa pessoa pode morrer. Caiu aqui na minha mão, eu não vou dar, e pega e dá a liminar. Só que para essa pessoa com uma liminar entrar na UTI, alguém que está na fila de regulação tem que sair. Então, vai morrer alguém. Só que vai morrer não a pessoa que o juiz escolheu. Vai morrer aquela que estava na fila e não pode ser atendida porque alguém furou a fila. Então, isso foi assim a vida inteira, no Brasil. E no Distrito Federal, com certeza, porque eu acompanhei. E, felizmente, no DF, a gente ainda conseguiu fazer um trabalho bacana com a regulação, mas nunca houve leito de UTI suficiente para a população. Essa é a verdade. E no Covid também não. E aí, como o Augusto falou, vamos fazer aqui um lockdown, 15 dias fechado, para quê? Para criar hospitais de campanha, mais leitos. E aí eu pergunto, cadê os hospitais de campanha? Mais de um ano depois do início da pandemia, a gente continua com a mesma conversa, com a mesma história, Amanda. E as pessoas que não fizeram o que tinham que fazer com o dinheiro que receberam, elas têm que ser investigadas sim, Amanda. Mas para isso você tem a Polícia Federal, para isso você tem o Ministério Público. Cadê o Ministério Público? Está investigando isso? Eu sei que a doutora Lindora oficiou aos governadores, né, dos estados e do DF para explicarem o que fizeram. E não foram todos que responderam, mas a senhora acha que o presidente da República não tem nenhuma responsabilidade em tudo que aconteceu, na falta de coordenação da pandemia, em não se antecipar em comprar vacinas, em participar de aglomerações, não usar máscara, mandar uma mensagem errada, não coordenar uma resposta unificada para o país todo? Ele foi impedido de coordenar, líderes Amanda. mundiais fizeram isso. O Supremo impediu. Não é verdade. É verdade, o Supremo impediu. E tem um detalhe, agora eu não lembro bem, é o artigo 21, acho que é inciso, não sei se é o 8º, fala que cabe à União, em momentos de caos, coordenar, planejar e coordenar as ações. O Supremo interpretou de uma forma... Eu estive conversando com o doutor Ives Gandra. Esse domingo eu estive na casa dele, no domingo passado também, a gente sentou junto, foi lá olhar a Constituição, nós fomos conversar e realmente o entendimento é que a interpretação do Supremo não foi essa, tá? E que o presidente foi tolhido sim, o governo federal não pôde coordenar como caberia fazer pela Constituição. O que coube ao presidente da República? O que coube ao governo federal? Mandar o dinheiro, só isso. Tá? E o que era feito na ponta não está sendo investigado, nem se fala. E quando fala assim, olha, São Paulo, gente, aqui é o maior número de mortes que tem por 1 milhão de habitantes. Não é. Isso faz crescer
se não for o maior agora, Não já é, foi ou deputada. pode ser um dos maiores. Se contar, é o maior do Brasil. Exatamente. Não, mas a gente tem a Mas o segunda maior Brasil- densidade o Brasil demográfica. não Mas- tinha. Por 100 mil habitantes. Não, né? ou a Mas gente esse conta, argumento- ou a gente conta em relação a mil habitantes, como no caso do Brasil, que aí não estaria entre os 10 mais letais. Você tem que usar um Está entre critério números só. absolutos. Ou a gente conta por números absolutos. É o 10º por Porque 100 mil habitantes, para salvo o Brasil, ok, mas para o Brasil se conta em números absolutos. Para dizer que Números o Brasil absolutos. é um dos maiores, o segundo Exatamente. onde mais morre. Para São Paulo não pode contar assim. Então nós temos que ter um critério É isso só, aí. Amanda, Acho que tá? pode ser o Então, mesmo se for em números absolutos, São Paulo, claro, é o maior. Assim como o Brasil, com essa população de mais de 200 milhões de habitantes, é óbvio que vai ser em números absolutos onde vai morrer mais gente. Mas se você pega proporcionalmente, está em qual número? 19º, 26º? É Nem por aí. sei, mas é por aí, entende, Amanda? Então a gente tem que ter um critério só. E aí tem que investigar, assim, esses dias a gente descobriu, o que que descobriram? Uma parede falsa, escondendo 19 respiradores novos. Então é esse tipo de coisa que tem que ver. E não é o governo federal que vai fiscalizar esse tipo de coisa, não tem como. Bom, nós vamos fazer agora, desculpe, um breve intervalo. Voltamos já com a segunda e última parte da entrevista com a deputada federal Bia Kicis. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Não é apenas um veículo. É uma experiência. Uma condução leve, uma direção perfeita. As ruas pertencem a você, ciclista. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos app News Jovem Pan. É grátis. O coronavírus está em seu pior momento, então é hora de redobrar os cuidados para evitar o contágio. Lave suas mãos constantemente. Evite tocar nos olhos, boca e nariz. Use sempre a máscara, mesmo em locais abertos. E não esqueça de trocá-la de 3 em 3 horas. Evite aglomerações e mantenha sempre uma distância de 1,5 metro em filas, no supermercado e no transporte público. Carregue com você um álcool em gel para higienizar as mãos logo após tocar em superfícies, botões de elevadores e maçanetas, por exemplo. Limpe sempre as embalagens que receber em casa. E ao sinal de qualquer sintoma, procure ajuda. Se todos fizerem a sua parte, juntos conseguiremos vencer e evitar a propagação do vírus e o colapso nos hospitais. Jovem Pan e você, juntos no combate ao coronavírus. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Voltamos com a segunda e última parte da entrevista com a deputada federal Bia Kicis. Bia, a pergunta do Pedro Souza é: por que os parlamentares se mostram tão tímidos frente às últimas decisões do STF? Por exemplo, lei da fake news, Lula, a suspensão, a revogação das condenações e a prisão do deputado Daniel Silveira. Eu não sei se é timidez, não, né? A gente faz o que dá. Por exemplo, eu tenho... Mas a Câmara aprovou, por exemplo, a prisão do deputado. Não, isso não é timidez, né, gente? O nome é outro, né? Também acho. Não é timidez, né? Eu fui uma das 130 que votou contra, obviamente, né, aquela prisão, porque ela é uma prisão inconstitucional. Né? Se está escrito na Constituição, artigo 53, que parlamentares são imunes civil e penalmente por
quaisquer, gente, a palavrinha quaisquer, né? Opiniões, votos e manifestações, como é que de repente uma palavra mais ríspida, assim, grosseira mesmo do deputado, vai escapar da imunidade? Eu não entendo isso. Até porque até 2005 não existiu quaisquer. Foi feita uma emenda constitucional para incluir o quaisquer. Quer dizer, para não deixar dúvida alguma que é quaisquer. Então, assim, se for para o deputado falar palavras bonitas e elogiar, ele não precisa da imunidade constitucional. A imunidade existe que é para você poder mesmo falar tudo que você pensa. Porque quando a gente fala lá na tribuna, ou vota, ou se manifesta na rua, nas redes, onde for, nós estamos representando a população. Não é a deputada Bia Kicis falando só por si. Eu carrego 6% dos votos do Distrito Federal. 6% dos eleitores colocaram lá, né, na urna com o meu nome, porque essa deputada me representa. Então, eu estou falando com a força desses eleitores, não é? Então, eu fiquei assim, muito realmente decepcionada com esse resultado, né? Acho que o Congresso atuando contra si próprio. Atuando contra uma imunidade que não é do parlamentar, não é nossa hoje. Isso vai ecoar para o futuro, para próximas situações em que outros parlamentares se vejam envolvidos. Agora, deixar bem claro que isso não é imunidade criminal, né? Nós temos aí o caso de uma deputada, né, que é acusada, denunciada já de ter mandado matar o marido. Então, ela tem que responder criminalmente e no Conselho de Ética. Mas um deputado ser preso por suas palavras, por piores que elas sejam, isso não tem a menor guarida. Bom, nós temos agora um bloco, o bloco final é muito curto, então vamos fazer uma rodada aqui. Começa pelo Graciliano. Deputada, voltando ao tema da pandemia, a senhora acha normal ter 4 ministros da saúde durante uma pandemia dessa? Porque a senhora falou que o Supremo que não deixa, mas assim, o governo é muito desorganizado, 4 ministros, deputado, em um ano. Olha, durante a guerra, Churchill também, quer dizer, na Inglaterra, eles também trocaram, né, de primeiro-ministro. Eu acho que não é o fato da gente estar numa pandemia que você pode ou não pode mandar, você tem que tentar acertar o tempo todo. Isso é que é importante. E o ministro Pazuello, ele entrou, depois do Nelson Teich, ele entrou, era para ser provisório mesmo, durou um pouco mais. Mas eu me lembro, eu estava com o presidente quando ele ligou para o ministro Pazuello para perguntar se ele aceitaria. Ele era o executivo do ministério e ele entrou para ficar um tempo. Só que como ele é um gestor reconhecido, né? Ele foi o cara que já tocou muitas crises, né? Já administrou muitas crises com sucesso, ele foi colocado para isso. Mas eu acho que há muito tempo o presidente já pensava em trocar. Com relação ao primeiro-ministro, o que o presidente ia fazer se ele tem um ministro que vai para o Fantástico dizer que ele manda mais do que o presidente, né? E o segundo, o Nelson Teich, ele mesmo quis sair, né? Ele ficou pouco tempo, ele quis sair porque ele não concordava com a questão do tratamento precoce, então ele achou melhor não ficar. Eu acho que tem que trocar, sempre visando a melhorar. Não tem problema nenhum. Isso é da política. Deputada, cenários para 2022, se a senhora pretende concorrer, por exemplo, ao governo do Distrito Federal e do presidente Bolsonaro com Lula de volta ao páreo eleitoral. Algumas pesquisas já mostram Lula numericamente à frente do presidente Bolsonaro no segundo turno. É pior com ou sem Lula para o presidente Bolsonaro e as suas pretensões também? Olha, eu não vou pensar com relação ao presidente Bolsonaro. Eu acho que para o Brasil é sempre pior com Lula, né? Porque a gente tem uma pessoa que sabidamente já foi presidente 2 vezes, montou um esquema como aquele do mensalão, desviou dinheiro, roubou os fundos de pensão, tudo quebrado, entregou o país assim numa situação calamitosa, desviou dinheiro do BNDES, do Brasil para outros países, ou seja, não fez saneamento básico. Quando o presidente Bolsonaro entrou, metade dos brasileiros não tinha saneamento básico, gente. São 100 milhões de pessoas e ficam desviando o foco da questão para desmatamento, Amazônia, clima. O ministro Ricardo Salles sempre disse: a coisa mais importante para o brasileiro na questão aí do meio ambiente é ele ter esgoto, ele ter água tratada. É muito mais importante do que qualquer outra história que é só narrativa. Então, eu acho que pior com Lula
né, para todo o Brasil. E eu espero que o presidente Bolsonaro se reeleja, porque ele botou um fim na corrupção e ele cortou dinheiro fácil que ia para muita gente. As estatais brasileiras tinham prejuízos bilionários, hoje dão lucros bilionários. Então, assim, tira a narrativa toda e o que você vai ver? Você vai ver o sucesso, a gestão de um governo que está cuidando do brasileiro, que está cuidando do Brasil. Água no Nordeste. Água no Nordeste. O nordestino era escravo dessa politicagem da seca. Então, dava-se o quê? Dava-se uma esmola ali, né? Não foi? Resgataram esses dias um vídeo do Lula falando que para o nordestino você dá R$10 aí, dá 10 conto aí, tá tudo resolvido. O Bolsonaro está dando água, está dando dignidade para o nordestino. E é isso que tem que fazer. Então, se Deus quiser, o Bolsonaro será reeleito, porque eu não vejo nenhum outro líder com a vontade de enfrentar esse establishment, tá bom, Edilson? E de fazer o que ele tem feito. Quanto a mim, eu sou uma mulher de abrir portas, não de fechar. Então, eu vou aguardar. O que eu quero é chegar no final do meu primeiro mandato com uma aceitação que me permita fazer aquilo que eu sonhar fazer. Tatiana. Deputada, o governo do PT sempre foi os governantes sempre foram bastante criticados por não fazerem autocrítica em nenhum momento. A gente vê a senhora aí tomando a mesma posição. A senhora não vê nada de errado mesmo na gestão da pandemia do presidente Bolsonaro? A senhora não acha que ele errou o tom ao desfazer da vacina, falar que vacina pode virar jacaré? A senhora não vê nenhum problema nisso? Eu não sou uma pessoa, como se diz assim, incapaz de fazer autocrítica. Não, eu sou uma pessoa que eu escuto. É claro que se eu vejo um problema no governo Bolsonaro, eu não vou para as redes dizer, porque já tem quem faça isso de sobra. Mas eu sou uma pessoa que converso nos bastidores, aponto. E muitas vezes você percebe assim, a deputada não elogiou tal coisa. Então pode ser que eu não concorde, mas eu não vou não vou lá meter o pau, né, num governo que eu apoio. Já tem quem faça isso. Mas se tivesse que apontar um erro que eu acho que é do governo Bolsonaro, é a sua comunicação. Então, e o presidente, ele é uma pessoa reativa. Então, muitas vezes eu vejo ele falar com a imprensa, falar coisas que eu falo, né, não vai prestar. Né? Não vai voltar uma coisa positiva disso. Mas o presidente é o presidente, ele não vai mudar. Esse é o jeito dele, e ele foi eleito dessa forma, sem enganar ninguém. Né? Todo mundo sabia como ele era, e foi assim que ele foi eleito, desse jeito. Agora, eu não concordo com muitas coisas, mas não da gestão. Eu acho que a comunicação, sim, ela é muito falha. Mas eu vou dizer uma coisa, a palavra cachorro não morde. Então, quando o presidente fala umas bobagens aí, né? Ele não gera morte de ninguém, ele não ocasiona falta de leito em hospital, nada disso. E com relação à vacina, lá em agosto, eu estive lá na medida provisória lá que ele assinou da Fiocruz, já colocando 2 bi ali, incentivando a Fiocruz para fazer pesquisa e fazer a vacina no Brasil. Pouco tempo depois, 20 bi para vacina. Gente, falta vacina no mundo. Isso é narrativa, dizer que o presidente não incentivou a vacina desde o início. Só que ele falou, peraí, vacina sem a aprovação da Anvisa, não. Eu quero vacina com a aprovação da Anvisa. Então, teve o tempo que foi necessário para isso acontecer e a vacina está aí. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo, tirando o Reino Unido, Estados Unidos, Índia e China, que tem produção no próprio território. Os outros países não têm. Daqui a pouco, nós vamos exportar vacina. Edilson. Há pouco a senhora falou sobre liberdade de expressão, né? Da absurdidade que é você prender um sujeito por crime de opinião, por mais tosca que ela possa parecer. Então, só para pegar o assunto e a senhora responda, se sentir à vontade, que o jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso no ano passado por determinação do Alexandre de Moraes e atualmente ele está numa cadeira de rodas. Então, eu queria que a senhora respondesse o que a Câmara pode fazer para dar suporte a ele e, segundo, quais mecanismos da lei, evidentemente, podem ser tomados para conter ou coibir essas medidas autoritárias que com relativa frequência surgem do STF? Fica um pouco difícil a gente falar o que a Câmara pode fazer, porque a Câmara legisla. Quando a gente já tem uma legislação que protege as pessoas, que dá ampla liberdade de expressão para as pessoas. E o parlamentar, além de liberdade de expressão, tem imunidade parlamentar e nada disso está sendo respeitado. Então, o que a gente pode fazer é coibir
né, esse ativismo judicial. Isso é uma coisa que eu pretendo fazer. Outra coisa, né, uma pauta minha que é muito cobrada pelos meus eleitores é a PEC, que o pessoal chama de PEC da Bengala, mas que na verdade vai voltar a reverter, né? Quando, na época do finalzinho aí do governo da Dilma, aumentaram de 70 para 75 anos a idade de aposentadoria compulsória, a gente acha que isso não foi bom. Na época foi necessário, porque a Dilma não tinha mais legitimidade para poder nomear mais ministros, né? Que ficariam muito além dela, porque ela já não tinha mais legitimidade, o povo queria tirá-la. Então, a gente quer retornar aos 70 anos, essa PEC está lá na CCJ, eu consegui as assinaturas, então isso mostra que o parlamento acha que é uma medida interessante, mas talvez a gente tenha que colocar aí uma regra transitória para aqueles ministros que já estão lá e alcançaram os 70 anos, que eles fiquem ainda por alguns meses ou um ano, ou até fazer 75 anos, o que acontecer primeiro, coisas desse tipo, né? E só explicando, isso não é a deputada Bia Kicis querendo botar fogo no parquinho, querendo atacar o Supremo, não, gente, isso é um clamor das carreiras jurídicas, do Ministério Público, cujos integrantes não conseguem mais ser promovidos. Então, você tem, não é só ministro supremo, você tem um desembargador que fica no cargo até os 75 anos. Um juiz hoje entra e fica 20 anos e não consegue ter uma promoção. Então, é preciso oxigenar as carreiras e essa PEC vai servir para isso também. Agora, deputada, o Supremo ele age hoje frequentemente como uma vara criminal, um tribunal criminal, né? Não é estranho a observação, a constatação de que entre 11 ministros só existe um juiz de carreira? O Congresso não pode legislar sobre isso? Sim, nós podemos legislar. E outra coisa que tem questão de mandato, que é possível que a gente estipule, mas tem uma questão muito importante que você falou aí, Augusto. O Supremo age como uma vara criminal. Vara criminal. Existe já, né? Já existe uma conversa lá e eu sou francamente favorável a que a gente faça uma PEC para tirar do Supremo a competência criminal. O Supremo tem que ser uma corte constitucional. A missão do Supremo é muito nobre, é guardar a Constituição. Então, eu penso que não tem porquê o Supremo ficar se debatendo sobre questões constitucionais. Aí tem a questão do foro privilegiado. Até porque são advogados, professores de direito, eles nunca julgaram. Exatamente. Então, assim, vamos tirar do Supremo, vamos acabar com o foro privilegiado, vamos tirar do Supremo essa competência. Eu acho que isso é um clamor da sociedade, viu, Amanda? A gente tirar do Supremo essa competência e deixar que eles julguem questões constitucionais e não criminais. Eu acho que vai melhorar muito. Inclusive, você vai conseguir reforçar o sistema de freios e contrapesos, porque hoje você tem o Supremo julga os parlamentares, o Senado julga, no caso, os crimes de responsabilidade dos ministros. Ninguém mexe com ninguém, minha gente. Vamos combinar assim? Deixa tudo quieto. Eu não mexo com você, você não mexe comigo. A gente precisa acabar com isso. Última pergunta, nós temos 2 minutos, Amanda, é com você. Ai, meu Deus do céu. Isso é uma responsabilidade. Uma pergunta que ficou de fora que eu queria lhe fazer sobre o Distritão, que já vai começar a ser discutido por uma comissão especial, um projeto aí com a chancela do presidente Arthur Lira. Mas há muitos críticos a esse sistema, que só é adotado em 4 países, dizem que é excessivamente personalista. Por esse sistema são mais votados os deputados e vereadores com mais votos, né? Não entra o partido, não entra a coligação partidária, nada disso. Como a senhora vê esse projeto? Eu vejo com muita simpatia. E eu acho que o povo brasileiro também. O brasileiro não tem essa cultura de partido. E nós temos, veja lá, mais de 40 partidos e não existem 40 ideologias, né? Então, o brasileiro, ele vota no candidato. Acho que o eleitor vai se sentir muito mais atendido se o candidato que tiver mais votos for eleito. Eu vejo com muita simpatia. Sei que existe, por outro lado, né, partidos grandes, principalmente aqueles partidos mais fortes, com mais fundo, né, com mais verba, eles são contrários, porque eles querem exatamente fortalecer os partidos e não os candidatos. Mas eu confesso que no Congresso tem muito parlamentar que é simpático a essa forma de eleição. Bom, é uma pena, mas o nosso tempo chegou ao fim. Deputada Bia Kicis, muito obrigado pela entrevista, tá? Pela franqueza com que respondeu a todas as perguntas.
Gostou? Gostei. Pode me chamar de novo. Agradeço também aos participantes da nossa bancada, formada hoje por Amanda Klein, Tatiana Fará, Graciliano Rocha e Edilson Salgueiro. Queria registrar também que o nosso programa tem obtido índices de audiência admiráveis. Muito obrigado, e este certamente vai ficar entre os mais vistos. Opa, que bom. Sem dúvida. Bacana. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Agradeço a sua audiência, sua atenção e até a próxima segunda, às 9h30 da noite. Até lá. Direto ao ponto, com Augusto Nunes.